padim, Cício Romão. Oh, meu padim, Cício Romão. Minha força e minha fé, minha crença e minha devoção. Minha força e minha fé, minha crença e minha devoção. Falo de um homem. O que você pensaria ao ver esse prédio? Mistérios? Segredos? Na verdade, o que há por trás dessas colunas é uma história que teve como um de seus primeiros protagonistas o mais famoso santo popular do Cariri cearense, Padre Cícero Romão Batista. Por mais curioso que possa parecer, Padre Cícero teve tudo a ver com o nascimento da maçonaria no Cariri, uma história pouco conhecida mesmo entre os próprios membros da loja. Mas antes de detalhar os fatos que narram essa trama, é preciso compreender o que é a maçonaria, como ela faz parte de grandes acontecimentos da política brasileira há séculos e a relação com a Igreja Católica. A maçonaria, ela se inicia como prática na Escócia exatamente no ano de 1598, quando o William Shaw, que tinha sido nomeado mestre de obras do rei James VI, resolve fazer algo a respeito, que era algo que não era muito comum. Né? Esses cargos geralmente eram sinecuras do reino. Então, muito provavelmente inspirado pela arquitetura renascentista, ou seja, da arquitetura como modo de conhecimento superior, estético, ético, matemático, ele faz uma estrutura quase paralela às incorporações de ofício, às guildas de construtores da Escócia. Tá? A gente pode pensar isso como uma ala social dessas incorporações, dessas guildas de construtores. E essa prática ela passa a ter bastante sucesso. A arquitetura como modo de conhecimento superior, de homens intelectualizados, de uma certa elite, ela está bastante em alta na Escócia e na Inglaterra desse momento. Nesse caso, um pouco tardio, e esse renascimento, essa arquitetura renascentista está ali em voga nesse momento. Então essa prática passa a ser bastante famosa na Escócia, vai descendo da Escócia para a Inglaterra, chega nas corporações de ofício inglesas, onde se torna basicamente, oficialmente, um clube à parte. Né? Ainda abaixo das guildas, no sentido de ligado às guildas, mas se torna algo à parte. Pouco se sabe. A gente sabe que essa ala social das guildas de pedreiros existiu durante o século XVII, sem um nome. A gente só sabe que o procedimento de aceitar membros não pedreiros ou pedreiros nessa ala social é chamada de aceitação. É assim que está registrado nos livros. E essa prática vai crescendo, vai criando vida própria, se vocês quiserem, até mais ou menos ali o começo, primeiro quarto do século XVIII, quando em 1721 essa prática é institucionalizada e dá origem ao que a gente chama de maçonaria moderna, ou sistema de grandes lojas. Ou seja, essas lojas, esses clubes, desligados das guildas de pedreiros já, passam a ter uma vida própria e, em nome de uma organização maior, transferem a sua autonomia para o que a gente chama de uma grande loja, ou seja, uma instituição com um chefe, né, que vai se chamar grão-mestre e por aí vai. Essa prática, ela se espalha, vamos lembrar que a Inglaterra, a Escócia, nações de mercadores, principalmente de mercadores marítimos, muito forte, e o comércio marítimo, obviamente, era o grande comércio nessa época. Essa ideia se espalha principalmente pela Europa. Então, os Países Baixos, França, Espanha, todos esses lugares que a Inglaterra possuía uma
uma troca comercial intensa, começam a ter essas lojas maçônicas em seus territórios. Como qualquer prática, mesmo institucionalizada, e no século XVIII a gente está falando de práticas levemente institucionalizadas, não teria essa força institucional burocrática que nós temos a partir do século XIX e XX, a prática da maçonaria ela adota as cores locais. Então, já desde ali na segunda, terceira década de existência, muito tranquilamente a gente pode falar de maçonarias no plural. Ou seja, a prática tem uma forma semelhante, tem um formato que é reconhecível por todos os seus membros através do globo, porém, o seu conteúdo ou o que anima aquela maçonaria local vai mudar de país para país, muitas vezes de região para região. E assim ela vai se espalhando, e conforme ela vai se espalhando, ela vai se multiplicando. Embora o começo da maçonaria no Brasil seja motivo de debate entre maçons e estudiosos da história da ordem, fato é que a primeira loja do país surgiu em 1801 com grande ligação com o Grande Oriente da França, conforme relata o autor Sérgio Pereira Couto em seu livro As Origens e a História da Maçonaria no Brasil. 21 anos depois, nasceu o Grande Oriente do Brasil, potência essa que existe até os dias de hoje, a qual pertence à primeira loja maçônica do Cariri até hoje. Mas vamos por partes. A ordem influenciou muitos dos grandes acontecimentos da história nacional, como a própria queda de Dom Pedro II, após, dentre outras coisas, a publicação da Bula Syllabus, uma bula papal do Papa Pio XI que proibia maçons de participarem de qualquer atividade da Igreja Católica. Fato esse que explica o motivo de a maçonaria e a Igreja Católica terem um desentendimento até hoje. Dom Pedro II, que possuía um ministério em seu reinado só de maçons, acabou sofrendo com a chamada questão religiosa, o que contribuiu diretamente para a proclamação da República. Essa questão religiosa é um dos possíveis motivos pelos quais, décadas depois, Padre Cícero se mostrou relutante em relação à instalação de uma loja maçônica em Juazeiro do Norte para ser a primeira do Cariri. A igreja teve até o século XIX, começo do século XX, essa questão muito séria com a maçonaria, por a maçonaria defender esse poder laico, né? Essa separação da igreja e do Estado. Né? Inclusive José Marrocos, que foi, como eu disse, o primo do Padre Cícero, um grande amigo e jornalista, ele escreve vários artigos contra a maçonaria e etc. e tal, né? Mas o Padre Cícero ele conseguia manter esse diálogo, né? Mesmo com os seus adversários, mesmo com aquele que postulava uma ideia diferente da sua. Né? Então, possivelmente, né? Assim como ele fez com os protestantes, né? Ele aceita a convivência, não aceita a ideia, mas aceita a convivência. O Padre Cícero é uma personalidade bastante controversa, né? E surpreendente. Por exemplo, na década de 20, né, quando começa-se a chegar aqui a ideia de uma nova religião, né, o protestantismo, um grande militante da religião protestante vem conversar com o Padre Cícero e pede, né, que ele não rejeite, não incita o povo contra os protestantes. Né? E o Padre Cícero diz, pode ficar tranquilo. E aconselha os romeiros e os habitantes do Juazeiro a não xingar ou afastar alguns protestantes que iam chegar, mas que não seguissem o que eles estavam dizendo. Eu quero dizer com isso que o Padre Cícero é essa personalidade, né, que dialogava, né, com várias instâncias, com várias personalidades, mesmo que ele discordasse. Né? Pelo que se sabe, o que diz a história antiga, né, é que, na verdade, a igreja antigamente tinha uma coisa muito contrária à instituição maçonaria, porque não conhecia, na verdade, o que acontece lá dentro. Eles não tinham essa afinidade com a vida maçônica. Por isso que o Padre Cícero pediu que o José Fausto Guimarães primeiro fundasse a loja aqui no Cabo, porque ele não queria
ser, assim, no Juazeiro, o criador da primeira loja maçônica, inclusive pelo fato de já ter problema com a igreja e ele não queria se dispor com relação a isso. Mas isso é passado, a história já mudou muito, as coisas hoje são diferentes. E a gente já vê padres maçons, a gente vê maçons pertencendo à igreja. E isso não, as coisas mudaram bastante com o tempo, né? Rapaz, é o seguinte, a igreja, na verdade, ela passou muito tempo pregado, vinculada aos seus princípios, né? Dos primórdios da história do Brasil, tanto que, do Brasil não, do mundo. É tanto que houve naquele período a Inquisição, que muitas pessoas, inclusive maçons, foram sacrificados, né, pelo poderio da igreja. Mas isso é coisa do passado, já vieram esses papos que você citou aí, e a coisa já modificou. Mas ainda hoje existe aqueles padres mais radicais, que ainda tem muita coisa contra a maçonaria, mas antigamente o negócio era pesado. Não se batizava, padre não batizava filho de maçom, as coisas tinham que acontecer em segredo, mas hoje não, a gente vê muita abertura, muita padre mesmo dentro da própria maçonaria, bispos fazendo palestras dentro da maçonaria. O caso recentemente aconteceu ano passado em Cajazeiras, que o próprio bispo foi fazer uma palestra dentro de uma loja maçônica. Então, essas coisas tudo, a vida se moderniza e a igreja também se modernizou, a maçonaria também. E as coisas têm que andar para frente, como diz a história. Sim, e ainda mais considerando que a maçonaria, por excelência, sempre foi, desde seu início, uma instituição a favor do progresso da humanidade, né? Então, eu Não acho só que... a favor do progresso, mas a favor como é que diz, da criação do ser humano como pessoa, né? Que a questão da fraternidade, né? Tudo isso, a igreja vê como é que as coisas funcionam hoje, né? Ninguém vai estar lá na loja maçônica fazendo nada contra a igreja, pelo contrário, está se fazendo virtude, está se praticando bem-estar. E tudo isso hoje é compreensível e é visto também pela própria igreja maçônica. Só um fato muito importante que às vezes o leigo não conhece é que dentro de uma loja maçônica não se inicia nenhum trabalho sem antes a gente clamar e chamar a leitura sagrada, né, uma Bíblia que representa aquela loja maçônica. Se for uma Bíblia se for uma maçonaria de católico, é a Bíblia Sagrada. Se for de muçulmanos, é o Alcorão. Então, tem lá a representação de Deus em toda a loja maçônica. Entendido o conflito entre igreja e maçonaria de forma geral, agora é preciso entender como a maçonaria chegou ao Cariri e como o Padre Cícero tem relação com esse fato. E essa história remonta aos anos 1930. Bom, pelo que diz os historiadores, né, que a gente segue praticamente essa trilha de quem já divulgou no passado, aqui na região do Cariri, quem primeiro fundou loja maçônica foi o Crato, porque na época José Fausto Guimarães, que era um paraibano maçom, que veio morar no Juazeiro do Norte e se tornou muito amigo do padre Cícero Romão Batista, e como secretário particular dele. Ele conheceu no Juazeiro o senhor Modesto Costa e o seu Alfeu Amorim, e foram ao padre Cícero pedir para que fosse possível a criação de uma loja maçônica no Crato. O padre Cícero, não concordando muito, orientou que eles primeiro viessem para o Crato. E então, vindo para o Crato, eles se juntaram a José Barbosa da Costa, né, com o Torres de Melo, que era, na verdade, o representante do Grande Oriente do Brasil no Ceará naquela época,
E em 1934 eles fundaram primeiro um triângulo maçônico. E em seguida criaram a loja Deus e Amor, 1109, federada ao Grande Oriente do Brasil. Hoje, 92 anos depois da fundação da loja, não apenas a loja Deus e Amor número 1109 funciona no Palácio Maçônico Mostrado. Lojas de vários ritos maçônicos também se reúnem lá, bem como jovens das ordens Demolei, Filhas de Jó e Ação Paramaçônica Juvenil, e as fraternidades femininas Cruzeiro do Sul. Além disso, a loja conquistou há alguns anos o título de Estrela da Distinção Maçônica, quando completou 75 anos de fundação, sendo uma referência para toda a maçonaria cearense. Ó meu padim, Cício Romão,